Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para domingo, 21 de dezembro de 2025. Áries, arianas e arianos, que a alegria de viver esteja contigo, Áries. Vamos lá, Áries, para a tua leitura de tarô. Tu não chegou aqui por acaso, tá? Primeira previsão da semana, 21 de dezembro, a gente está se aproximando aí do dia 24, dia 25, Natal. Querendo ou não, né, tem toda uma energia no ar, né? Então, que tua semana seja uma semana espetacular, Ares, tá? E sempre nas leituras de domingo, para o domingo, eu gosto de trazer uma mensagem diretamente para você, tá bom? Às vezes não é uma tendência, às vezes não é um conselho em específico, mas uma mensagem sobre você e para você, tá bom, Ares? Abra o coração para receber essa mensagem, por favor, tarô. Signo de Ares. Olha, Ares, arcano do Papa. O Papa é um arcano que nos remete a olhar um pouco para a nossa própria espiritualidade, o nosso próprio sistema de crenças, nossos valores, nossa sabedoria, quais caminhos a gente está caminhando, o que vemos colhendo, o que é bom para a gente, o que é ruim para a gente, aonde é que eu tenho que ser flexível numa situação, aonde eu tenho que ser inflexível em outra situação, aonde eu posso tentar me adaptar, aonde eu posso tentar me manter. Ou seja, Ares, tudo aquilo que envolve a sabedoria, vem aqui falar com o arcano do Papa, tá? Em se tratando de tendência, aqui fala muito de um momento onde você pode, Ares, inclusive, estar apegado, sim, a aspectos mais espirituais. Você pode, sim, estar ligado, apegada mais a ouvir o conhecimento, ouvir o que as pessoas têm para te falar. Às vezes você vai reservar um momento do dia, nas próximas horas, para ir, sei lá, para uma igreja, para um centro, para alguma questão espiritual, né, ligada ao seu paradigma. E às vezes a gente precisa ter sabedoria para ouvir pessoas sábias, tá? A sua verdade, Ares, é uma só. Às vezes, com tanta coisa que acontece, a gente meio que vai saindo do nosso caminho. E quando vem o Papa, né, fala sobre as formalizações, formalizar aquilo que é positivo para a gente. Então, podemos sim estar falando aqui de coisas que se concretizam espiritualmente, Ares. Talvez seja até um encontro, você com a espiritualidade, seja uma conversa que você vai ter com alguém, sabe? Seja um ponto em que você chegou no ano, na sua vida, nesse momento em que você está ouvindo mais a sua espiritualidade, tá? O que mais para os arianos, tarô? Por favor. Signo de Áries. E olha, o 10 de copas. E o 10 de copas, Áries, é o lar, é o ambiente feliz. O 10 de copas é a plenitude máxima da realização e da satisfação emocional. Aonde você quer estacionar o seu carro? Aonde você quer estar? Com quem você quer estar? Se teu sonho, Ares, é ter um casamento feliz, manifesta. Se teu sonho é ter uma relação, dois filhos, um cachorro, uma casa própria, manifesta. Às vezes tu tá tão ligado em relações superficiais. Às vezes tu tá tão desviado daquele caminho que realmente você queria. E aqui é um chamado, sabe? Cara, não perde a tua essência. O que tu quer, o que tu deseja, o que você quer manifestar. Esteja ao lado de pessoas que nesse momento querem o que você quer.
E você sabe no seu mais íntimo o que você deseja. Às vezes você saiu de uma relação, às vezes você saiu de um emprego, às vezes teve um BO, mas você, olha, é aquilo que eu quero e eu vou me manter firme com aquilo que eu quero. Portanto, afirme assim, Ares: manifesto o que desejo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, Touro, todos os dias. Vamos lá, Touro, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para este domingo, tá? 21 de dezembro. Estamos nos aproximando do Natal, né? Essa semana aí iremos passar pelo Natal. Vamos ter previsão aqui, tá? Todo dia eu tô aqui. E é uma semana mágica, né? Previsão para domingo, eu sempre gosto de trazer uma mensagem para você, sobre você, tá? Claro que trago tendências, mas a minha conversa aqui ela é direta com você, tá bom, Touro? Você não clicou nesse vídeo aqui por acaso. Signo de Touro, tarô, que os taurinos precisam ouvir nesse momento. Cavalo de espadas. Clarifica para mim, por favor, tarô. E o arcano da justiça. Adorei, tá? O cavalo de espadas, Touro, fala muito da nossa mente, do plano mental, das coisas que aceleram, que precisam acelerar. Às vezes a gente precisa ter uma conversa, tem que falar, tem que agir. Não existe colheita sem plantio. E o arcano da justiça, ele fala de karmas e de dharmas. Você já parou para analisar que certos padrões sempre se repetem? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, não é? Ai, amor, olha, sempre aquela mesma coisa está acontecendo comigo. É como se eu estivesse aí colhendo um karma, não sei, cara, de 10 anos, de 15 anos. É a mesma coisa, é o mesmo padrão de relacionamentos, é o mesmo padrão de trabalho, é o mesmo padrão de questões. E o arcano da justiça está aqui para falar sobre isso. Karma e Dharma. E talvez aqui, cara, eu vejo muito taurinos concluindo certos ciclos kármicos. O final do ano está chegando, você está passando por transformações, mas o cavalo de espadas, Touro, é um convite à ação. O cavalo de espadas é um convite a pega essa oportunidade e faz diferente. Se você quer resultados diferentes, faça por onde as situações ocorrerem de forma diferente. Eu já sei que se eu for por aquele caminho, eu vou ter aquele resultado. Eu já sei que se eu falar aquilo, eu terei aquele resultado. Então, por que você já sabe, então por que você faz? Talvez é chegado o momento aqui com o Arcano da Justiça de haver, Touro, um certo reequilíbrio sobre o que é positivo para você, sobre o que é negativo para você. Em tendência, aqui é muito uma questão. Não espere colher uma coisa que não está sendo plantada. E espere colher o que você está plantando. Eu sei que é chocante falar sobre isso, mas a gente colhe aquilo que planta, tá? E mais do que nunca, com essa energia do cavalo de espadas, que fala de coragem, fala de iniciativa, talvez agora tu esteja tomando iniciativas ou você vá tomar iniciativas que trarão reais impactos para a sua vida. Sabe? A forma que começa um relacionamento diz muito sobre o que vai colher no futuro. A forma que começa uma semana
Diz muito também como será a semana. Eu sei que choca falar sobre isso, né? Quando no tarô a gente fala da gente, sempre choca, né? Porque falar dos outros, de uma situação, o que aquela pessoa está pensando, é muito legal. Mas quando a gente joga o jogo de tarô para falar sobre a gente, aí o bicho pega, né? Então, touro, leve consigo isso. Se você quer transformações, você vai precisar tomar certas iniciativas. O arcano da justiça está aqui e fala muito sobre isso. É um momento de ajustes. Aquilo que está em desequilíbrio em tua vida tem que voltar a ficar equilibrado. Desde questões simples a questões mais complexas. Portanto, afirme assim: a minha semana será espetacular. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos. Vamos lá para a tua leitura para domingo, primeira previsão da semana. Essa semana, né, a gente vai passar pelo Natal, né? Então é uma semana mágica, tá? E fico muito feliz em te receber aqui no canal todos os dias, tá? Previsão para domingo, eu sempre gosto de trazer uma mensagem para você sobre você. A gente não vai estar falando aqui de pessoas, eu quero falar de você, tá bom? Então, abra o coração, Gêmeos, que o tarô tem alguma coisa para te dizer, tá bom? Signo de Gêmeos, tarô, por favor. Gêmeos, plano interno dos geminianos. Rei de Ouros. Clarifica para mim esse Rei de Ouros, tarô. Arcano do 8 de espadas. Interessante, tá? A figura do Rei de Ouros, Gêmeos, fala muito de trabalho, de empreendedorismo, de poder, né? Afinal, todo rei no tarô é poderoso e o Rei de Ouros não é diferente. Só que o Rei de Ouros, o plano material, o materialismo, fala mais alto. Quanto ganho, quanto vou ganhar, o que eu preciso fazer para obter resultado naquilo. Então existe aqui uma certa tendência a muita disciplina. Só que com esse 8 de espadas, clarificando o Rei de Ouros, eu sinto, Gêmeos, uma certa rigidez da tua parte em alguns aspectos. E é uma rigidez que muitas vezes você não percebe. Ou você é rígido para atingir uma alta performance, ou você é rígido com pessoas e a visão muitas vezes fica limitada. O 8 de espadas é um arcano que se remete à limitação. É quando a gente não consegue ver as coisas com outro ponto de vista, os nossos olhos estão vendados. E se eu te perguntasse hoje, nesse momento em que você está vendo a previsão, por que que teus olhos estão vendados? O que é que tu está reprimindo tanto? Do que é que tu tem medo? Não tem como eu saber, Gêmeos. É com você. Do que é que você tem medo? Às vezes você é uma pessoa que tem um poder muito grande, mas é como se você não usasse isso ao seu favor. Sabe? Às vezes a gente prefere que outras pessoas nos dominem, mesmo a gente tendo o poder para dominar. Então, o que eu percebo aqui, Gêmeos, é uma certa limitação de entender a força e o poder que você tem. E eu nem diria que você está usando isso errado. Eu diria que você não está nem usando.
Bom seria, né, se ao menos você estivesse usando. Mas o 8 de espadas aqui clarificando, não. Alguma coisa te prende ainda. Alguma coisa te limita ainda. Mas o rei de ouros está aqui, chamando a tua atenção para dizer, olha, você tem como materializar aquilo que você deseja. Mas é necessário, mais do que nunca, sair desse bloqueio, dessa limitação, desse medo. Às vezes é um medo que você tem que você não conta para ninguém. Aí você prefere permanecer naquilo. E um detalhe, eu não gosto de usar muito o termo zona de conforto, né? Mas quando a gente passa muito tempo parado, estagnado, se torna uma zona. A gente se sente confortável até com a dor. Então eu diria para alguns geminianos, para esse momento, que é chegado agora, gêmeos, a hora de você manifestar esse rei de ouros que tem dentro de você. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja nas suas questões pessoais. É sair do armário, é tirar dos olhos as vendas e tirar do coração tudo aquilo que está te reprimindo. Portanto, afirme assim: a minha semana será de libertação, tá bom? Eu vou deixar aquele coraçãozinho nos comentários que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Câncer, cancerianas e cancerianos, que bom recebê-las e recebê-los aqui, Câncer. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas, em especial para este domingo, dia 21 de dezembro. Estamos nos encaminhando aí para o Natal, né? Dia 24. Vou estar aqui com vocês a semana toda, tá? Então, em clima de semana de Natal, meu Feliz Natal, né? Feliz Natal para as cancerianas e os cancerianos que acompanham aqui o canal todos os dias. Essa previsão é para o domingo, dia 31, embora possa ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui. Previsão para domingo, eu sempre trago uma metodologia de tarô com uma mensagem para você. Eu trago tendências, mas o tarô quer te dizer alguma coisa sobre você, Câncer. Então abra o coração, tá? Que a alegria de viver esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Cancerianas e cancerianos, tarô, qual a mensagem que os cancerianos precisam ouvir? 2 de ouros e o arcano do Ás de ouros. Interessante isso, viu? O plano material fala muito alto agora. As tarefas, os deveres, aquilo que tem que ser equilibrado. Vamos lá, Câncer. Quero te fazer algumas perguntas aqui e você vai meditando nas minhas palavras, tá? No atual momento, a tua vida, ela está equilibrada? Em que sentido, Amorra? Tua vida pessoal e teu trabalho estão em equilíbrio? Como seria essa espécie de equilíbrio? Seria você revendo o que é e o que não é prioridade. Colocando na balança o que você percebe que é e o que não é prioridade. Situações como o 2 de ouros, Câncer, eu vejo muito questões que envolvem não conseguir, tá fazendo malabarismo para conseguir manter as coisas. Você está assim? Fazendo malabarismo? E às vezes acaba priorizando uma coisa que naquele momento não deveria ser priorizada? A clarificação aqui com o Ás de Ouros fala muito de um desejo, de uma vontade, de sempre estar querendo fazer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero que venha, eu quero que venha, eu quero que venha. Mas espera aí, servir.
o que você está querendo nesse momento. Se chegasse agora o que você deseja, a tua vida está equilibrada a um ponto para tu tomar isso como prioridade? Ai, amor, tá me fazendo pensar. Tem que pensar. Não entenda isso como um alerta. Pelo contrário, o 2 de ouros é um arcano em que você consegue estabelecer o equilíbrio. Saúde, trabalho, amor, saúde, amor, trabalho. Compensa, não compensa. Então pode ser um momento aqui para alguns cancerianos de realinhamento do que é e do que não é prioridade. E às vezes, câncer, se trata de apontar para uma direção e aquilo ser para você prioridade. Talvez o equilíbrio ele se encontre aí. Então, a reflexão que o tarot traz para você hoje, para o seu mais íntimo, é entender que você só tem duas mãos e que você precisa rever certas situações em que você pega mais do que deve. Então, tem que ter adaptabilidade, tem que ter flexibilidade. O 2 de ouros fala sobre isso. Planejamento. É necessário ter o planejamento. Câncer, como um bom signo de água, consegue se adaptar a qualquer situação. O 2 de ouros é um arcano também adaptativo. Mas no seu mais íntimo, Câncer, o que é e o que não é prioridade? Talvez essa é a mensagem. Para esse momento, Câncer, foque naquilo que é prioridade. Se é sua saúde, se é a vida amorosa, se é você ficar sozinha e lutar por outros objetivos. Foque na sua prioridade. Eu não estou falando aqui de ninguém. Eu falo de você. Cuidado para o excesso de adaptação não se tornar uma despersonalização na sua vida. Você se adapta tanto a tudo que às vezes você nem sabe aonde quer chegar. E o que tem que ser equilibrado. Portanto, afirme assim: a minha semana será de equilíbrio. Tá bom? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas e leoninos. Que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Leão, para esse domingo, dia 21. Estamos nos encaminhando aí para o Natal, né? Essa semana haverá o Natal. Então, desde já, Feliz Natal para você, Leão, para você e para sua família. Eu vou estar desejando Feliz Natal a semana todinha, tá? Então se prepara aí. Previsão para domingo, eu trago tendências, mas eu trago um recado do tarô para você. Eu quero falar sobre você, Leonina. Então senta aí que o tarô tem para você, sobre você, uma mensagem, tá bom? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Leão, hoje, amanhã e sempre. Por favor, tarô, eu vou querer aqui 2 arcanos. O arcano da estrela, e quero clarificar o arcano da estrela com o arcano do diabo. Olha isso, né? Estrela clareando o diabo. O bom é que ambas as cartas eu não posso apontar para a câmera, porque essas cartas aqui não o significado dela, mas o desenho aqui meio perigoso, tá? Olha, Leão, o arcano da estrela fala muito de sinais, de esperança, de superação de crises, sonhos, manifestação de sonhos. Então, em se tratando de tendência, tu pode estar aí, sabe, manifestando sonhos que há muito tempo atrás você queria realizar. É quando a esperança ela volta.
O arcano da estrela, ele fala de sonhos e planos que são colocados em ação. E o desejo de se encontrar cada vez mais inspirado. O que clarifica isso é o arcano do diabo. E eu não vejo esse arcano do diabo hoje aqui como energia de algo que te prende. Pelo contrário, eu vejo uma libertação. Eu falei isso para um outro signo. E vou falar aqui para você, Leão. A estrela sendo clarificada com o arcano do diabo me fala muito sobre você se libertando de dependências emocionais, de vícios, de medos, de paranoias, de más influências, de tentações. Quando a gente se envolve com a energia do diabo, a gente paga um preço. Todo excesso esconde um vazio. E a mensagem aqui é clara, Leão. Tudo aquilo que te prende demais pode te fazer mal. E você sabe muito bem disso. Então eu diria que para as próximas horas, você vai estar se dando de conta de que certas energias, certas egrégoras, certos paradigmas espirituais, muitas vezes mais estão atrapalhando a sua vida do que contribuindo. E essa estrela aqui, ela fala dessa inspiração. Vença o medo, Leão. Às vezes a gente se acostuma com padrões tóxicos e nem percebe. E não me venha falar de padrão tóxico só ligado a relacionamento, não. Pode ser qualquer outro tipo de padrão tóxico. E agora que estamos aí literalmente adentrando nos últimos dias do ano, tem leonino aí que está se dando de conta de que certos comportamentos, certas pessoas, certos padrões não fazem parte da tua vida ou não devem fazer parte da sua vida. A mensagem é essa, Leão, para esse momento. É buscar uma libertação, um desapego e lutar para manifestar aquilo que você deseja. Cobiçar coisas grandes e boas para você. Você merece também desfrutar do melhor pedaço da pizza. Vença o medo. Não permita que o medo se instale no seu corpo. Nem que para isso você tenha que se distanciar e cortar padrões tóxicos. Afirme assim: a minha semana será de libertação. Deixa aqui nos comentários esse mantra que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã, Leão. Tchau, tchau. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Virgem, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Virgem, para as próximas horas. Em especial, Virgem, para esse domingo, dia 21, já no clima de Natal, né? Natal aí é nos próximos dias. Feliz Natal para você, Virgem. Muito bom te receber aqui no canal todos os dias, tá? Graça e paz, virginianas e virginianos. Previsão para domingo. Eu sempre gosto de trazer uma mensagem para você. Vou trazer tendências, mas eu sempre trago como padrão algo específico para você. Não vou falar de ninguém aqui, eu quero falar de você. Tá bom? Signo de Virgem, tarô, por favor. Arcano da estrela. E o arcano do 5 de espadas.
Interessante, viu, Virgem? O arcano da estrela, eu acabei de falar isso para um outro signo, porque saiu para um outro signo o arcano da estrela. E aqui talvez já seja um clima que já venha sendo percebido por você, tá? E isso é muito bom quando você percebe, quando você se dá de conta, quando certas questões se tornam tangíveis para você, sabe? Então, o que eu percebo aqui com o arcano da estrela, que fala sobre manifestações, é que agora, Câncer, desculpe, Virgem, você vai perceber que o que você sente se torna tangível. Eu vejo no arcano da estrela um reconhecimento. E não adianta você lutar contra aquilo que você sente. Não adianta você ficar batendo o mesmo prego no martelo, aquele negócio que vem aqui com o 5 de espadas, que vem aqui, sabe, falsas vitórias, confusão, treta. Aqui eu venho falando isso para o signo de Virgem. Aqui pode estar falando, Virgem, de reconciliações. Mas antes que você se reconcilie com outras pessoas, aqui pode ser uma reconciliação com você mesmo. Você se reconciliando com você mesmo. Se reconciliando com suas ideias. Entendendo que não vale a pena. O custo é caro. A batalha sai caro. Não compensa. O que eu percebo aqui é que você vai lidar com situações agora, Virgem, que você vai notar que não vale a pena. Não vale a pena querer estar certo o tempo todo. Não vale a pena dar o braço a torcer. Não que, ou melhor, não vale a pena continuar com esse padrão. Não dar o braço a torcer. É uma luta para não dar o braço a torcer. A gente nem sempre está certo, Virgem. A gente nem sempre está certo. Lembre que eu estou falando com você. Quando a Chapeuzinho Vermelho conta a história, o lobo mau sempre é o culpado. Então, o que eu percebo aqui é que esse arcano da estrela vai trazer para você uma inspiração de algo que jamais você teve antes. Pode ser uma iluminação divina? Pode. Pode ser a realização de um grande sonho? Pode. Mas a vitória tem que ser verdadeira. Você precisa ser verdadeira e verdadeiro consigo mesmo. Se eu te perguntasse hoje, Virgem, qual é o seu maior sonho? O que você iria me responder? Porque a estrela, ela fala de sonhos. Então, hoje, qual é o seu maior sonho? E às vezes, Virgem, para podermos realizar os nossos sonhos, a gente precisa ter um pouco mais de estratégia e entender que nosso comportamento, nossa visão de mundo, às vezes nos coloca em batalhas que não vale a pena. Às vezes o que está separando você de realizar um grande sonho é apenas uma mudança de pensamento. Estou sendo bem específico hoje. E nem sei para qual campo eu estou falando aqui para um virginiano. Mas você entendeu. Afirme assim: essa semana realizo meus sonhos. Afirme, Virgem, essa semana realizo meus sonhos. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo.
Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura, Libra, de tarô, para esse domingo, dia 21 de dezembro, tá? Natal, né? Natal está se aproximando, é a semana do Natal, então já fica aqui, né? Feliz Natal, né? Essa semana todinha eu vou estar dando aí Feliz Natal para vocês. E Libra, você não está aqui por acaso, tá? Sempre a leitura para domingo eu trago tendências, mas eu trago também uma mensagem para você, tá? Sobre você e para você. Que a alegria de viver esteja com as librianas e os librianos tarô. Por favor, signo de Libra. Libra, Rei de Copas. Clarifica para mim esse Rei de Copas, tarô, por favor. E o Arcano do Ás de Copas. Que lindo, viu aqui, Libra? Olha, Libra, o Rei de Copas é um arcano que se remete a falar de maturidade emocional. É quando na nossa vida a gente entra num patamar de maturidade emocional tão grande, mas tão grande, em que até as pessoas que se aproximam de você, no caso, se sentem confortáveis. Então, o que eu percebo como tendência para as próximas horas aqui é uma certa magia emocional muito grande, sabe? É quando você consegue lidar com o novo, lidar com pessoas, sabe dizer aquela palavra certa, na hora certa, no momento exato. Você chegou no modo Rei de Copas, não foi por acaso. Foi muita coisa que já rolou em tua vida. A clarificação com o Ás de Copas fala daquilo que chega para você. Então é como se você, Libra, estivesse nesse momento aberta ou aberto para algo grandioso na sua vida. E eu já falei para vocês em leituras anteriores, você também merece a felicidade. Olha só, existe em você uma maturidade emocional que já foi conquistada. E foi conquistada à custa da sua vivência. Você aprendeu a sentir, principalmente sem perder. Você aprendeu a acolher sem se anular. Você aprendeu a manter o coração aberto sem deixar que ele governe tudo sozinho. A vida pede que você se permita algo novo. A vida pede que você continue se permitindo algo novo. Nem tudo tem que ser racionalizado, nem tudo tem que ser explicado, nem tudo tem que ser administrado. Algumas experiências chegam justamente para te lembrar que o coração também precisa de espaço para transbordar. Talvez agora é a hora de baixar um pouco a guarda emocional sem perder a sabedoria do que você já tem. Confiar que é possível viver algo sem repetir dores antigas. Quando a maturidade abre espaço para um novo caminho, o afeto deixa de ser um risco e passa a ser fonte. Então a mensagem para você aqui é clara, Libra. Abrir o coração é bom. Se permitir, se dar uma chance, buscar sua felicidade plena, também vale a pena, cara. Às vezes é mais como você se sente. Então, às vezes é bom parar de racionalizar um pouco e viver mais a felicidade que acontece agora com você, com aquilo que chega. Afirme assim, Libra:
Estou aberta à felicidade. Estou aberto à felicidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias, tá? Vamos lá para a sua leitura de tarô Escorpião para as próximas horas, tá? Em especial para este domingo, dia 21 de dezembro. Muito bom te receber aqui. Semana da Scorpio, do Natal, né? Natal vai virar aí no dia 24, dia 25, então estamos pertinho do Natal. Já fica aqui o meu Feliz Natal para você, tá? Essa semana todinha eu vou estar dando aí Feliz Natal e depois Feliz Ano Novo. Muito bem, hoje eu quero trazer uma mensagem para você. Para visão para domingo eu sempre trago uma mensagem, trago também tendências, mas quero trazer para você uma mensagem também especial, tá? Arcano do Sol, clarificando para mim com o arcano da Lua. Olha que interessante, olha essa combinação aqui, né? O Sol e a Lua. O Sol fala de brilho, de revelações, de clareza, daquilo que é necessário que fique claro para a gente, sem a gente perder o compasso, sem você se iludir demais, sem você projetar coisas que não existem. Não confunda, escorpião, intuição com paranoia. Paranoia é uma coisa, paranoia te gera ansiedade. Intuição te gera clareza. E o sol aqui fala de vitalidade. Aquilo que antes estava encoberto, agora se torna coberto. E a verdade, Scorpio, é uma só. A verdade é uma só. Não tem como negociar. É o que você está vendo, é o que você percebe, é o que você sente. Não permita que ilusões, precipitações atrapalhem a sua verdade. Você sabe o que deseja. Você sabe aonde você quer chegar. Então, mais do que nunca, Scorpio, aqui está falando de uma tendência onde para você muitas coisas ficarão claras. E você pode estar vencendo o medo, reconhecendo rachaduras e encontrando caminho. Porque se a lua, ela fala de se encontrar perdido, o sol apresenta o caminho. O sol ilumina o caminho. Então, o que eu percebo aqui como uma grande tendência para você, escorpião, é você lidando com certas verdades, com certas clarificações que aparecem para você no momento. Pode ser no trabalho, pode ser na vida amorosa, pode ser em algo sobre você. Nas próximas horas, algo ficará muito claro para você. E às vezes não envolve ninguém, envolve apenas você. É uma resposta que você queria, é um direcionamento que você queria. E minha nossa, cara, sabe? E vou te dizer aqui uma mensagem para esse momento. Há um momento em que tudo parece claro e logo em seguida confuso demais. E para hoje a mensagem é essa. Você está enxergando partes importantes do caminho. Mas nem tudo tem que ser entendido de imediato. Você vai entender muita coisa a partir de agora. Algumas verdades se revelam aos poucos, no tempo certo, quando a sensibilidade acompanha a razão. Não lute contra oscilações. Elas não são sinal de fraqueza, mas de profundidade. Luz demais às vezes cega, escuro demais às vezes assusta. O equilíbrio está em aceitar que ambos coexistem dentro de você. Confie no que está se iluminando e respeite o que ainda pede silêncio. A clareza que você procura não vem da pressa, vem da escuta e vem da intuição. Então, Scorpio,
Tu tá começando uma semana aí onde muita coisa vai ficar clara, tão clara que pode ofuscar o caminho. Então é interessante que você também entenda que às vezes é bom ficar um pouco na sombra para ver esse contraste e aquilo que tem que ser revelado se revelar com uma percepção ainda maior. Essa leitura é muito forte, porque tem escorpiano e escorpianos que irão começar uma semana diferente. Como eu repito, aquilo que estava encoberto, despercebido, agora vai ser percebido. Afirme assim: a minha semana será iluminada. Deixa aqui nos comentários, Scorpio, esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagitário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagita, para as próximas horas, em especial para este domingo, dia 21, tá? Muito bom te receber aqui. Previsão para domingo, você sabe que eu sempre gosto de trazer uma mensagem, né? Eu dou a tendência das próximas horas, mas trago também para você uma mensagem, né? Sobre você e para você. Muito bem, signo de Sagitário Tarô. Qual a mensagem? Tendências. Rainha de Paus, rainha do fogo, né? Da manifestação. E o arcano do cavalo de paus. Vou te falar aqui uma coisa, tá? Tudo se intensifica nesse momento. Muita coisa se intensifica nesse momento, inclusive seu charme, inclusive seu poder pessoal, a tua vitalidade. E você está em um momento em que você quer desbravar, você quer conhecer coisas novas, quer fazer algo diferente, você não quer monotonia. Mas lembra de uma coisa, a pressa é inimiga da perfeição. Lembra de uma coisa, impulsividade demais às vezes atrapalha. Impulsividade nos atos, impulsividade na forma de agir, na conduta. Então, ter um equilíbrio é importante. A rainha de paus se manifesta, inclusive, como um momento em que você se encontra mais incisiva, mais incisivo. Eu quero viver, eu quero fazer, eu quero construir, eu quero chamar a atenção. O cavalo de paus é a liberdade. É a liberdade. Então, assim, temos uma energia de muita liberdade aqui. Mas atenção, Sagitário, com os exageros. O exagero financeiro, o exagero carnal, o exagero de relacionamentos. Existe uma vontade muito grande de viver. Isso é bom. E a semana começa com essa vontade. Seja na vida amorosa, seja nos relacionamentos, seja no trabalho. Mas o recado aqui é esse. Atenção com certos exageros. É aquela máxima, né? Tudo que começa rápido demais, termina também rápido demais. Quero trazer para você uma mensagem, tá? Fica aí que eu vou te dizer que você vai levar consigo essa mensagem para esse momento, tá? Existe em você um fogo que não nasceu para ser contido, uma energia criativa, vibrante, que sabe liberar, inspirar e abrir caminhos. Não pela imposição, mas pela presença. Hoje eu trago para você uma mensagem sobre movimentos com consciência. O impulso de agir é legítimo. O desejo de ir atrás do que chama sua atenção é verdadeiro. Só não confunda pressa com coragem. Você não precisa apagar o brilho para não assustar, nem correr tanto a ponto de perder-se de si. Quando o entusiasmo e direção caminham juntos, suas escolhas deixam de ser reações e passam a ser afirmações. Permita-se avançar, mas avance lembrando que você
é o que quer sustentar e até onde quer ir. Seu fogo é força. Quando bem conduzido, ele constrói, não consome. É aquele negócio. Se eu pego uma vela, eu até peguei uma vela para você na última leitura, né? E eu vou andando com a vela na direção que eu quero ir, a chama não se apaga. Mas se eu começar a andar muito rápido, a coragem se torna impulso, impulsividade. E a chama pode apagar. Aí quando apaga, você perde a vitalidade. Então não permita que a chama apague. Controle reação e impulso. E veja que você vai ter próximas horas maravilhosas. Seja na vida amorosa, seja no trabalho, seja no teu mais íntimo. Tá bom, Sagita? Afirme assim: a minha semana será de alegrias. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capri, para as próximas horas. Em especial para esse domingo, tá? 21 de dezembro. Estamos aí entrando na semana de Natal. Daqui a pouco já vai começar o ciclo dos aniversariantes da vez, né? De Capricórnio. Então, Feliz Natal, tá? Essa semana eu vou estar dando Feliz Natal todos os dias. Previsão para domingo, vocês sabem, eu gosto sempre de trazer uma mensagem para você, tá? Eu leio aqui para você uma mensagem, mas claro, trago antes as tendências, tá? Rei de Ouros, e o arcano da sacerdotisa. Interessante isso, viu? O Rei de Ouros é um arcano que fala de poder, de organização, de estratégia. O Rei de Ouros é uma figura extremamente organizada e sistemática. Só que às vezes, Capricórnio, isso pode ser confundido com rigidez, com querer fazer tudo sozinho, não contar com ninguém. E a vida também pede colaboração. Então, talvez a semana está começando aí para você mais firme, você mais forte, mais resistente, querendo manter a organização, querendo gerenciar tudo. Mas existem certas questões aqui que parece que você esconde, você guarda demais para si certas questões. É como se você se colocasse muito empoderado na frente das pessoas, mas por dentro você ainda percebe que existe algo a ser trabalhado, a ser construído. Então, as movimentações que ocorrem nas próximas horas aqui, Capri, pode estar falando muito de muita estrutura e muita organização, mas ainda fala de muito silêncio, muita vontade de querer ficar sozinho, muita vontade de querer fazer as coisas sozinho. A tua intuição, ela fala, a tua intuição, ela clama, ela fala muita coisa. Mas atenção, para que isso não se torne uma certa pressão. Às vezes, Capricórnio, a gente tem que desafogar um pouco, falar sobre outros assuntos, conversar sobre outras coisas, viver certas emoções. Nem tudo a gente tem que racionalizar, nem tudo a gente tem que ter razão. Tudo isso pode se tornar uma rigidez. Seja você rígido com você mesmo, seja você rígido com outras pessoas, tá? Então, tem muita força aqui para tu nas próximas horas, para tentar manter certas estruturas. Eu quero trazer uma mensagem para você, tá? Paralela a essa leitura, e você vai levar consigo isso, tá? E a mensagem aqui ela é clara. Veja bem, existe em você uma força silenciosa que sustenta mais do que parece. Uma segurança que não precisa se provar, porque nasce do enraizamento e da escuta interior. Confie no próprio tempo. Nem tudo precisa ser exposto.
Nem tudo tem que ser explicado, nem tudo tem que ser resolvido por você. Há sabedorias em cuidar do que é seu enquanto observa, sente e espera o momento certo de agir. Você já sabe mais do que imagina. Você só precisa respeitar essa voz interior que pede calma, presença, descrição e menos rigidez. Quando você honra tanto o que constrói quanto o que intui, as decisões deixam de ser urgentes e resistentes e passam a ser certeiras. Silêncio também é ação. E às vezes é nele que a verdade, é nele que a verdadeira segurança se fortalece. Essa é a mensagem para você. Não seja tão rígida e tão rígido com si. Às vezes o momento pede mais um pouco de pausa do que de ação. Recado tá dado, tá, Capri? Afirme assim, para esse momento. Eu sou coragem. Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo com vocês, tá? Abraço, até amanhã. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas, em especial para esse domingo, 21 de dezembro, tá? Semana do Natal, então já fica aqui as minhas felicitações, né? Feliz Natal, boas festas, né? Essa semana é uma semana típica, né? E vou estar aqui todos os dias da semana te desejando Feliz Natal, tá bom? Aquário, previsão para domingo, eu sempre gosto de trazer as tendências e trazer uma mensagem para você, tá? Eu leio aqui uma mensagem que eu seleciono para você. Muito bem, Aquário. Arcano dos 5 de ouros e o arcano dos 7 de ouros. Interessante, tá? Olha, Aquário, o 5 de ouros fala muito sobre dificuldades, fala muito sobre a falta, a escassez, o não tá bem, o não tá bem com alguém, o não tá bem consigo mesmo. A própria saúde também pede um pouco de atenção. Mas você precisa entender que tem que ter paciência para lidar com determinados tipos de situação. Às vezes, Aquário, não é o momento ideal para gastar, às vezes não é o momento ideal para se expor, às vezes não é o momento ideal para julgamentos. E talvez para esse início de semana você perceba isso, que às vezes você precisa reconstruir a sua confiança, reconstruir alguma coisa dentro de você. É como se a vida tivesse te dizendo assim: olha, tu precisa parar. Tu precisa entender que dificuldades existem. E ter paciência perante a isso é fundamental. Agir meramente pela carência não faz bem para você. Entender também, Aquário, as suas limitações. Às vezes você está desejando fazer uma coisa muito grande no momento, mas não é que não seja a hora, mas é porque você ainda não tem os recursos necessários para aquilo. E ter um pouco de paciência é muito importante. Às vezes é ter paciência com alguém, é ter paciência com você mesmo, é não agir de forma desequilibrada. Eu sei que é chato falar sobre isso. Essa mensagem aqui é para você. Eu falei desde o começo. Então aqui está falando de uma tendência de questões que têm arranhaduras. Mas quando clarifica com os 7 de ouros, é como se dissesse assim: olha, tem que ter paciência. Tá? Às vezes agir
de forma imprudente, só te faz mal, sabe? Só te faz mal. E esse momento aqui é um momento em que te pede calma. Olha só a mensagem que sai para você. Existe um sentimento de falta que pesa, como se algo estivesse demorando demais para acontecer ou obstáculos sempre aparecessem. E isso cansa, dá vontade de desistir ou de achar que não vale mais a pena. A leitura hoje traz um convite para você, a permanência constante. Nem tudo que parece estagnado, nem todo e qualquer obstáculo é fracasso. Às vezes é só tempo necessário para colher o que foi plantado. O que você sente agora não define o valor do que você construiu. Às vezes é numa relação, poxa, a gente construiu muita coisa, então às vezes não é por conta de uma coisa que vai destruir tudo aquilo que foi conquistado. A escassez que incomoda pode ser temporária, não definitiva. Respire, tenha calma, observe, ajuste. Mas não abandone o processo só porque o resultado ainda não apareceu. Algumas colheitas exigem mais paciência do que força. Leve consigo essa mensagem. Algumas colheitas levam mais paciência do que esforço. Portanto, afirme assim: a minha semana será de colheitas. Comenta aqui nos comentários esse mantra, Aquário, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, peixes, todos os dias. Vamos lá, peixes, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esse domingo, dia 21, tá? Começamos mais uma semana e é uma semana de Natal, né, peixes? Então fica aqui meu Feliz Natal para todos os piscianos e as piscianas que me acompanham. E essa semana vai ter Feliz Natal todo dia vai ter Feliz Natal, tá? Peixes, olha, primeira previsão da semana, eu gosto de trazer tendência e também uma mensagem para você, tá? Eu seleciono aqui uma mensagem e trago para você essa mensagem, tá? Signo de Peixes, tarô, por favor. Ás de ouros e o Ás de espadas. Eita, Peixes, dois ases, hein? Olha, Peixes, a mensagem de tendência aqui é clara, tá? Você quer tentar mais uma vez. Só que diferente de um outro momento, você não sabia como, mas agora você sabe. Aqui eu trago dois arcanos que falam de coisas que são muito promissoras, mas são dois arcanos que se remetem a o plantio e a ideia. O plantio e a ideia. Eu já falei para vocês em leituras anteriores, né? Não existe plantio, ou melhor, não existe colheita sem plantio. Aqui, piscianos, tu pode estar lidando com coisas que estão para iniciar nesse momento, e eu vou te falar uma coisa, da forma certa. É como se qualquer atitude que você tomasse agora e o que estivesse colocando no solo para poder germinar, estivesse sendo feito da forma correta, no tempo certo. Então, piscianos, preparem-se, porque vocês irão estar, alguns piscianos aqui vão estar nesse momento, meu amigo, tendo uma clareza sobre uma verdade. A ficha caiu para alguma questão. E agora, mais do que nunca, você tem uma oportunidade de plantar. E essa semente ela vai germinar. Então, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida, nas suas ideias, para esse início de semana, peixes, as coisas elas irão ser iniciadas. As sementes serão
plantadas. Atenção, porque algo até mesmo que simples, peixes, pode nesse momento ser plantado e sair algo muito bacana. Olha a mensagem que sai para você. Existe diante de você um recomeço possível, simples e verdadeiro. Uma oportunidade que não pede excesso, só presença e decisão. Não é o momento de esperar sinais grandiosos, mas de reconhecer o que já está disponível e cortar as dúvidas que atrasam o primeiro passo. Você não precisa de todas as respostas para começar. Você precisa apenas de honestidade consigo mesmo e coragem para escolher. Quando a intenção e a lucidez caminham juntas, o caminho abre. O início que você espera começa no instante em que você decide não adiar mais. Então, peixes, não adei, né? Não adie mais. O momento é agora. Cara, o ano vai acabar, peixes. Para. Amanhã eu vou, amanhã eu faço. É agora. Bateu na tua porta, acredita. Não é por acaso. Mandou uma mensagem, não é por acaso. Houve uma iniciativa, houve uma questão aí na tua vida, é bem sucinta no teu dia a dia, nada é por acaso. Toda semente agora plantada vai germinar e vai trazer bons frutos. Afirme assim, peixes. Universo, estou preparado. Universo, estou preparada. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.